Minha irmã, meu irmão, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quinta-feira, para nós católicos é um dia santo, porque hoje é quinta-feira de Corpus Christi. Embora aqui em São Paulo o governo mudou a data civil do feriado para os dias anteriores por causa da pandemia, mas para nós católicos continua sendo hoje quinta-feira de Corpus Christi e é um dia santo para nós. E é nesse dia de quinta-feira de Corpus Christi que eu te convido à oração. Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai e a comunhão do Divino Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos leve juntos à vida eterna. Amém. Vamos ouvir o Evangelho de hoje, desta solenidade de Corpus Christi. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram. Eles comeram e morreram. Aquele que come deste pão viverá para sempre. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minha irmã, meu irmão, nesta quinta-feira de Corpus Christi, eu queria dar uma pequenina mensagem para você, para cada um de vocês. Uma vez uma cantora evangélica, ela fez uma crítica a nós católicos. Ela diz que nós católicos adoramos um pedaço de pão. Ela fez uma crítica, mas no fundo, ela fez uma profissão de fé. É verdade isso. Nós católicos adoramos um pedaço de pão. E esta é a nossa fé, viu? É um pedaço de pão. Só que esse pedaço de pão, ele já está prefigurado no Antigo Testamento. A Páscoa judaica era o pão ázimo. Era a Páscoa judaica. Junto com o cordeiro, junto com o sangue do cordeiro, era a Páscoa judaica. Veja que no Novo Testamento, Jesus faz 6 vezes, são narradas no Evangelho, a multiplicação dos pães. Olha que bonito. Por que pão? Veja que coisa. E na última ceia, na quinta-feira antes do Senhor morrer, o Senhor chama os discípulos, parte o pão para eles. E daquele pão ele fala: isto é meu corpo. E do cálice com vinho ele fala: isto é meu sangue. E foram as últimas palavras, os últimos momentos com Jesus, foi aquele partir o pão da última ceia. Este pão, meus irmãos, para nós é o centro da nossa fé. Não é símbolo, não é teatro, não é representação, não. Desde aquela última ceia,
cada vez que um sacerdote no mundo levantar este pão ázimo, ele se transforma no corpo verdadeiro de Cristo. Na história do cristianismo, muitos milagres aconteceram, muitos, centenas de milhões de milagres aconteceram, Jesus provando e dando a certeza de que ele está ali naquele pão. Na cidade de Lanciano, na Itália, a hóstia se transformou num pedaço vivo de carne. E está lá até hoje esse pedaço de carne dentro de uma redoma de vidro. Corpus Christi. É o dia que os cristãos no mundo inteiro, no mundo inteiro, nós tiramos a hóstia do sacrário e colocamos nas ruas, nas praças, para ser adorado pelo mundo inteiro. O ostensório santo sai em procissão com uma multidão de fiéis no mundo inteiro, em todas as cidades do mundo. Nós colocamos para o lado de fora o centro da nossa fé, a hóstia consagrada. E em João capítulo 6, olha só, no versículo 51 a 58, ele fala 7 vezes: eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem come deste pão viverá eternamente. Qual é o pão? É a Eucaristia, meus irmãos. Não tem dúvida, é mais claro do que o sol do meio-dia para nós. Não tem sombra de dúvida. Que pão que João está falando aqui no capítulo 6? Está falando do pão da Eucaristia. Quem come deste pão viverá eternamente. Eu sou o pão vivo descido do céu. O pão que eu dou é minha carne dada pelo mundo. E aqui está o centro, a essência, o cerne de toda a fé cristã, de toda a nossa fé. Olha que bonito, nós todos nos reunimos ao redor da mesa da Eucaristia. O Papa João Paulo II escreveu: a igreja vive da Eucaristia. A igreja vive da Eucaristia. Claro que a Eucaristia tem 2 lados, né? Não pode ser só comungar da Eucaristia. Não, não pode. Nós precisamos comungar e depois nós precisamos ser Eucaristia no mundo. O corpo de Cristo espalhado no mundo inteiro somos nós. E que nós também, nos alimentando de Deus, possamos alimentar também aqueles que passam fome neste mundo. Sejamos Eucaristia, sejamos pão de Deus para a humanidade. Meus irmãos queridos, tem um santo da igreja que fala tão bonito, que fala assim, olha: na vida nós colocamos Deus no coração pela Eucaristia, que é semente da eternidade. Depois desta vida, nós é que vamos para o coração de Deus. Nesta vida nós comungamos Deus. Depois desta vida, Ele que nos comunga. Onde estão aquelas pessoas que comungaram da Eucaristia, que já não estão mais neste mundo? Estão no coração de Deus. Comunguemos da Eucaristia, tenhamos fome de Deus e nos tornemos Eucaristia, pão vivo e verdadeiro para o mundo que se nos apresenta. Aqui partes o teu pão em meio a nós, todo aquele que comer não terá mais fome. Aqui vive tua igreja em torno a ti, onde se encontrará a morada eterna. Verbum caro facto est, verbum panis facto est, verbum caro facto est, verbum panis facto est. E eu desejo para você, minha irmã, meu irmão,
Nesta quinta-feira de Corpus Christi, desejo as bênçãos do Senhor. Que você guarde no coração e na sua vida a bênção que eu te dou agora, deste altar, desta igreja matriz do Divino Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre a sua vida a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.